Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse satsang. Hoje nós vamos falar da importância dos ritos de passagem na nossa psique. Então, gente, o tema de hoje é, assim, para mim, é muito especial, assim, eu gosto muito, porque eu tive, né, um leve contato, vamos dizer assim, vou falar que foi profundo, com índios, né? Eu fiz um trabalho com o Cacá Verajacupé e eu já estudei bastante também algumas tribos africanas, né? E aí, gente, nós vamos ver que em todas as civilizações, né, existe os ritos de passagem. E aí a gente pode ver, né, são marcos realmente, né, que nos preparam para novas fases. A gente vai ver, por exemplo, que dentro da nossa sociedade, nós temos o batismo, né, gente? Quem passou aí pelo batismo? Né? Então, isso tem um grande... Nossa, gente, eu lembro que, inclusive, sobre o batismo, aconteciam algumas coisas, né, que eram fortes, né? Ai, que não podia a criança desencarnar sem ser batizada, senão ia para não sei aonde. Então, o que acontece? Por que é tão forte essa questão dos ritos de passagem? O que né, eu vou trazer hoje para vocês entenderem? A questão do batismo, a gente tem... Lembra, gente, das festas de debutante? Quem se lembra disso? Tinha aquela coisa, né, gente, quando a gente ia fazer 15 anos, todo mundo ficava sonhando com aquela festa de princesa e, né, isso não foi algo que aconteceu para mim, mas muitas pessoas têm aquele momento da festa de debutantes, né, que era muito chique no interior. O que a gente foi vendo? Que esses ritos de passagem eles foram se esvaziando e ficando muito mais numa coisa de ostentação do que realmente trazer aquele momento onde a menina ela era apresentada para a sociedade como uma nova mulher que estava chegando, né, gente? Vocês lembram? No interior era muito forte, eu não sei porque eu não fui criada aqui em BH, né, então eu não sei. E aí, gente, também, né, outra coisa que era interessante que a gente fazia também, vocês lembram? Os álbuns de fotografias, né, a gente relatava os momentos e às vezes a gente ainda olha, né, gente? Alguém aí ainda está olhando álbum, né, álbum de casamento, aqueles álbuns contando a nossa vida? Então, de alguma forma, o ritual, ele traz para nós esse lugar de pertencimento, né? Esse lugar de uma demarcação. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né, é que esses rituais de passagem, eles sempre existiram em todas as culturas antigas ou contemporâneas, primitivas ou urbanas, acompanhando cada mudança, né? Mudança de idade, de lugar, de estado ou de posição social. Os ritos, eles, aqui, né, tem uma frase aqui falando que eles são reivindicações da construção e da afirmação da identidade humana, frente ao que o mundo nos apresenta. Representa o momento em que passamos de um ciclo a outro e somos chamados a nos posicionarmos enquanto indivíduos no espaço social em que vivemos. E então, ao longo de muitos anos, os ritos de passagem demarcaram as mudanças significativas de nossas vidas. Nas sociedades em que vivemos, essas cerimônias depois foram perdendo, como eu falei, um pouco o seu valor simbólico. E o que acontece, gente? A gente vai ver que isso causa grandes impactos na nossa vida. Se esse momento que a gente quase não tem mais, né, quase total de ausência de ritos, porque o que acontece? Por um lado, às vezes esses ritos, se eles forem muito rígidos, eles vão tirar realmente a nossa liberdade de escolha. Então, gente, o que acontece? Por um lado, né, o que aconteceu? Os ritos começaram, às vezes, a ficar muito rígidos, isso aqui na nossa sociedade. Eu vou falar para vocês da perspectiva, né, das culturas primitivas, a maravilha que é, e inclusive trazer o quanto que o homem foi perdendo realmente o seu eixo por conta da retirada. Então, com a rigidez, com o enrijecimento desses ritos, através de religiões, né, de coisas que foram trazendo uma coisa muito forte, é claro, gente, que quando começam a querer colocar o ser infinito que nós somos dentro de uma caixa, o que a gente vai fazer? A gente vai explodi-la.
E muitas vezes o que acontece é que a gente, vocês já ouviram aquele termo que fala assim, a gente joga o bebê fora com a água do banho. Vocês se lembram disso? Eu vou falar para vocês que, inclusive, tá aí, eu sei que tem várias pessoas que já fizeram esses rituais de passagem comigo. Tem mais ou menos, gente, sei lá, uns 16 anos que todos os anos eu faço questão, e começou comigo porque eu amo fazer rituais. Eu sinto que isso era algo muito intuitivo até eu ler Jung, né, e saber que o nosso inconsciente, ele precisa de rituais, né? O nosso inconsciente, ele é ordenado por metáforas, por gestos. O nosso corpo precisa de gestos. Então, nem que seja, né, que você assente ali no último dia do ano e escreve tudo e queima aquilo que você não quer mais. Você pode usar o que você quiser. Mas é muito importante que realmente, sabe aquela coisa, vamos pular uma onda na virada do ano, alguma coisa assim? Isso tudo está criando âncoras no seu corpo. E vai fazer com que você possa realmente criar saídas, criar, como que eu vou dizer, sinapses. Porque o que acontece, gente? Eu falo e repito isso muitas vezes, que nós criamos a nossa realidade. E quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente precisa, em primeiro lugar, conceber. E isso que, às vezes, é o grande problema da maioria de nós. O que acontece? Quando nós estamos manifestando alguma coisa, a gente precisa conceber que é possível manifestar aquilo. E aí, por isso que, inclusive, esse ano, gente, eu vou começar a trabalhar com a lista do impossível. Porque quem falou que tem alguma coisa que é impossível? Essa coisa do impossível são só crenças coletivas. E aí a gente precisa começar a desafiar isso. Porque se nós criamos a nossa realidade, por que tem alguma coisa impossível? Né? Quem que falou que é impossível? Lembra, gente, que tem um ditado, que eu acho que é o Cocteau, que falou, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Porque só se tornou impossível porque alguém falou, não, isso daí é impossível, né? E aí, gente, eu lembrei até de uma parábola, que é uma historinha que estava tendo uma corrida de sapos. E os sapos precisavam de subir em árvore. E os sapos não sabem subir em árvore. Os sapos, eles ficam pulando na horizontal, eles não sabem ir na vertical. E aí, o que acontece? Juntou aquele tanto de sapinho e começou a tentar subir na árvore. E eles ficavam tentando nada. E um começou, subindo, e todo mundo tá. Você é louco, sapo não sobe em árvore. E todo mundo gritando, e o sapinho lá, ó, subiu e chegou lá no topo. Uau, fez aquele pose de vencedor e desceu. E aí, gente, o que vocês acham que aconteceu? Eles falam que, na verdade, o sapinho era surdo, então, quer dizer, ele não escutou os julgamentos, as sugestões negativas, e ele, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Né? Ali foi o primeiro sapinho que subiu, que pulou na vertical. Então, gente, vamos trazer aqui esse ponto, de novo, né, da questão dos ritos de passagem. A gente precisa começar a aguçar determinados sentidos e fechar outros, principalmente se é para fora. A gente precisa abrir o ouvido para dentro, para escutar mais a nossa intuição. Isso é muito importante. Então, gente, o que acontece é que esse momento que as coisas estão supitando são a plantação, as plantações que vocês fizeram. Não adianta plantar abacaxi e querer colher morango. É a pura realidade, gente. Às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente fala, ai, meu Deus, mas é olho gordo, mas é maldição, tá mandando para mim, só pode ser macumba, né, gente? A gente não adora colocar a culpa em alguma coisa fora. E aí, olha para isso e fala, ok, pode ter sido tudo isso, mas como que eu posso atuar aqui para neutralizar isso? E como que eu posso criar um novo começo, né? Porque a gente não pode ir lá atrás e mudar alguma coisa, mas a gente pode sempre, né, observar como que a gente vai finalizar as coisas. E aí, gente, sabe uma coisa que eu quero trazer para vocês? Que é sobre a cultura
por exemplo, primitiva da África. Tem um livro que é muito maravilhoso, que chama Relatos da Intimidade, eu acho que é esse o nome. A autora chama Sodomfo Somé, é uma africana, e essa história, gente, desse livro foi uma coisa que me encantou muito. Primeiro, que quando a gente começa a ter acesso a essas culturas que são muito conectadas com a terra, né? São culturas que estão vivendo na frequência do que a gente chama, né, de tempo lunar, de tempo da natureza. Então, a gente vai ter acesso a sabedorias que nós já esquecemos, né? Por exemplo, eu gosto sempre de falar um pouquinho do que é o calendário natural, o calendário que a gente pode dizer que seria calendário maia, e o calendário gregoriano, porque a gente vai ver que a gente foi se desconectando desse tempo natural, né? Que o que acontece, gente? Os antigos, eles se guiavam pela lua. Por quê? Por exemplo, para as colheitas, para tudo que acontecia, a lua era referência, né? A lua, ela era assim, então você media tudo na natureza através da lua. Então, por exemplo, a gente queria marcar um encontro. Daqui 3 luas a gente se encontra. A gente vivia num momento que era muito mais no presente, porque você imagina que o tempo maior que tinha era, daqui 3 luas a gente encontra, e há 3 luas atrás a gente viveu aquela questão. Então, não tinha esse distanciamento, por exemplo, do tempo que a gente fala do calendário gregoriano, que são 365 dias. Vocês percebem? Pensa bem, gente, se antes a gente só tinha, né, vamos dizer assim, a demarcação de 4 semanas que dava uma volta completa na Lua, marcando aí a sua mudança. Então, todo mundo estava muito na presença. Não tinha um passado muito distante, ninguém sabia contar muito um passado lá atrás, e não tinha referência de um futuro muito longo, muito distante também. Então, a gente ficava muito mais presente no agora. E aí, gente, o que acontece? Não sei se vocês sabem, né, que o calendário gregoriano, ele foi criado justamente por esse Papa Gregório. E vocês sabem, gente, que a palavra calenda é imposto? Vocês sabiam disso? Isso é curiosidade, né? Calenda quer dizer imposto. Esse calendário, gente, que nos foi imposto dos 365 dias, ele foi baseado em coleta de impostos. Por isso que vocês vão ver, os nossos meses têm nomes de imperadores romanos, tá? Então, por exemplo, como foi feito esse calendário? Ele foi feito de uma forma arbitrária. O Papa Gregório, em consenso ali com aqueles imperadores, e aí tinha lá o Július, que deu o nome, o mês de julho, o Augustus, né? Então, por exemplo, o Júlio falou, não, eu sou mais importante, então vão ficar 31 dias para coletar os impostos para mim. Então, na verdade, quando entrou esse processo, nós ficamos aprisionados nessa matrix de trabalhar só para pagar impostos, gente. Por isso que é a importância de utilizar a mesma ferramenta que às vezes nos aprisiona para sair, para a gente se deslocar desses pontos no tempo que nos aprisionaram algumas matrizes de controle, e a gente se lembrar que a gente é um ser infinito e que a gente pode quebrar toda a caixa que é colocada sobre nós. Gente, né, isso é um assunto bem profundo, né? E aí, gente, o que acontece nas tribos, né? Nessa tribo africana, que essa mulher conta, ela conta, gente, que não existe essa questão de, né, tanta gente para governar, prefeito, presidente, vereador, né, deputado, não sei quantos mil. Não. Cada tribo tem ali os anciãos. Quem governa as tribos são os anciãos, gente. Por quê? São homens de sabedoria, que já viveram um tempo, têm toda a experiência para passar, e eles, então, se colocam para administrar todo o processo da tribo. E o que acontece? As tribos, elas utilizam vários ritos de passagem.
Então, só para vocês entenderem um pouco dentro dessa tribo, quando uma mulher fica grávida, esses anciãos reúnem e essa mulher, então, ela passa por um processo como se fosse uma espécie de um transe, que eles podem utilizar determinadas substâncias ou não, tá? Mas a mulher, então, entra num transe e ela se coloca a serviço daquela criança que ela está carregando, e ela, então, começa a falar qual é a missão daquela criança. E essa missão, gente, é escrita em pedra. E o que acontece? As pessoas que são de cada missão, as pedras são separadas por missões. E aí, gente, a cada época, né, vai tendo um ritual de passagem. Aí a criança nasce, chega um momento que da fase da infância para a adolescência, que elas vão começar a aprender a caçar, por exemplo. Então, aí, os chefes da tribo, se é o caso do menino, né, eles vão juntar com os homens, se é o caso da menina, vão ser mulheres. E aí, eles vão fazer alguns rituais, que podem ser, por exemplo, quando o menino vai caçar, de pintar o corpo do menino todo com cinzas, fazer aqueles escritos, né, que vocês já viram que os índios fazem uns traços. Isso tudo, gente, faz parte de uma iniciação, de um ritual de passagem para preparar aquela criança, aquela pessoa, para um novo momento na vida dela. E aí, gente, o que acontece? Por que, de alguma maneira, a gente foi perdendo um pouco, e essa questão, por exemplo, entra na adolescência e muitas vezes cai nas drogas? Por quê, gente? O que ela fala no livro dela é por causa dessa falta do ritual de passagem. E por quê? Quando você entra para a adolescência, toda a química do corpo muda, né, gente? Quem não passou sofrimento na época da adolescência, gente? Nossa, eu vou te falar, pelo menos para mim foi super sofrido, porque a gente sai, por exemplo, a criança, ela tá naquela conexão ainda com a espiritualidade muito forte. A criança ainda tá lá naquele mundo espiritual, gente. A criança tá vendo Papai Noel, tá vendo fada, tá conversando com a amiguinha invisível, tá todo ali naquela vibe de magia ainda, e pum! Quando vê, gente, cai na adolescência. O que acontece na adolescência? É um momento que a nossa visão ela é tirada de dentro e ela vai ser posta para fora, porque nós vamos começar um momento de identificação com o mundo. Vão ser pedido, né, de nós que a gente comece a olhar qual é a nossa contribuição para a sociedade. E é por isso que aí os meninos nas tribos, eles vão começar a aprender a caçar. Eles vão ser colocados, né, algumas responsabilidades, e também aqui acontece isso. E como na nossa sociedade a gente não tem mais esses ritos de passagem, o que vai acontecendo é que a pessoa fica confusa. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sou mais criança, eu também não sou adulto, e todo esse tumulto fica. Então, aqui, gente, é muito importante. Eu lembro do momento que eu fiz isso voluntariamente com o Daniel, meu filho, quando ele estava nessa passagem, eu percebi que ele estava numa confusão. A gente se reuniu no sítio, né? E a gente se juntou para poder fazer esse processo para que ele encontrasse, e cada um foi falando o que desejava para ele nessa nova etapa, nesse novo momento. Então, gente, o que acontece? Que, de alguma forma, esse momento do final de ano, a gente vai entendendo que realmente a gente precisa ser vamos dizer, essa estrutura que antes nos dava, por exemplo, se a gente estava vivendo nessas tribos, a gente tinha quem fazia isso. E aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente mesmo se instituir, né? Trazendo o que eu quero, o que eu quero viver para o próximo ano, como que eu quero realmente cultivar o meu novo ano, e como que eu posso finalizar esse ano zerando o meu caixa. E aí, gente, é trabalhar coisas como perdão, né? Perdão, gente, porque, olha, fiz o meu melhor, se não deu certo, não deu, vamos desapegar de ficar nutrindo frustração. Isso tudo é algo que a gente pode trabalhar como um rito de passagem de um ano para o outro, assim como a gente recebeu aí ritos na nossa vida que nos marcaram.
Então, aqui, eu quero hoje, né, vamos fazer agora, entrar numa meditação, onde a gente vai agora se conectar, né, com esse tempo lunar. Nós vamos nos conectar com essas forças da natureza, para que a gente possa começar a realmente nos fortalecer nessa conexão, nessa interconexão com tudo que existe, e que a gente possa se desprender desse lugar de ficar aprisionados pelos ritos, né? E que a gente possa utilizar esses ritos para dar suporte para a gente vivenciar as novas mudanças que a gente está querendo criar na nossa vida. Então, gente, vamos então agora entrar para essa meditação? Toma uma postura confortável aí, onde você está. Solta sempre o ar, tá, gente? Faz isso. Eu aprendi isso com benzedeira, sabe? Não sei se vocês já viram o pessoal velho fala assim, né? Então é um jeito de você, tipo, sai, velho, né? Sai aquilo que não precisa mais. E aí, coloca agora, né? Dá esse tempo para o seu corpo ir se assentando. Isso, gente, agradece o corpinho aí. Fica bem nessa presença de começar a lembrar que o corpo é nosso aliado. Dá alguns suspiros, gente, naturalmente. Olha que delícia. Fala para o seu corpo, é seguro agora. E nós estamos entrando aqui no nosso ambiente sagrado. O nosso corpo é o nosso templo. E já visualiza em torno de você uma grande bolha de luz. Bem grande mesmo, gente. De modo que se você abrisse, né, os braços, ainda você não pode tocar. E hoje eu vou fazer uma meditação diferente. Nós vamos trabalhar hoje com a chama trina e com a chama violeta. Então nós vamos começar, né, imaginando ou visualizando primeiro a cor rosa. E nós vamos imaginar, e aí, gente, né, a cor rosa lembra o que para vocês, né? Para mim sempre lembra da Mãe Divina, né, do feminino. Então, respira e visualiza bem ao alto, né, acima da sua bolha, como se você pudesse sentir a presença dessa energia divina feminina, como se fosse, né, um aspecto feminino de Deus. E agora você vai imaginar ou visualizar essa luz rosa descendo até você, e ela vai começar a tecer essa bolha em volta de você. Então ela vai te envolvendo mesmo, né? Assim, em volta da sua bolha, primeiro na vertical, agora na horizontal, na diagonal, de um lado e de outro, de modo que você se sinta agora envolvida por essa luz rosa. E é bem expandida, tá, gente? E é transparente também, de modo que você vai se sentir bem à vontade, sendo envolvida por essa luz rosa que está vindo da fonte infinita de todo o bem. Então está vindo lá do 7º plano, tá? Essa energia, essa luz, esse raio rosa, está vindo além de todas as camadas, de todas as leis. É puro amor incondicional. E agora que você se sente totalmente rodeada por essa luz rosa, inspira essa luz rosa em cada célula, permitindo que cada célula receba agora esse banho de amor incondicional. E sente a cada inspiração e expiração essa luz rosa amorizando todo o seu corpo, rejuvenescendo, regenerando, embelezando cada órgão. Sente esse amor, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo calma,
Sente de verdade. A cor é luz líquida. É muita potência essa frequência de luz, de cor. E agora, sente esse amor vibrando em você e pensa nesse amor com relação a todo tipo de amor, né? Amor afetivo, amor de amigos, amor de pais, amor de filhos, amor próprio. E permita que esse amor vá curando tudo. E agora, nós vamos convocar a luz azul. E quando você pensa em luz azul, quem você pensa, né? Porque a luz azul é proteção. Para mim vem imediatamente Arcanjo Miguel. Então veja o Arcanjo Miguel lá do alto da fonte, com as suas lindas asas. E agora projetando para você essa luz azul. Então se envolve na vertical, na horizontal, na diagonal, dos dois lados, e em torno da luz rosa você tem uma camada de luz azul. E agora inspira essa luz azul em cada célula, inspirando essa coragem, essa força e essa proteção. E se permita receber essa energia em cada célula do seu corpo, em todos os seus órgãos. Permita que essa luz azul dissipe, libere, desprenda tudo o que não seja luz, tudo o que não esteja em alinhamento com a luz divina. Simplesmente solta. Você pode experimentar sensações, sentimentos no seu corpo e permita que esse raio azul, Arcanjo Miguel, trabalhe em você agora. E agora nós vamos experimentar, convocar o raio dourado. E quando agora nós pensamos em raio dourado, nós podemos pensar em Mestre Kuthumi ou São Francisco de Assis, que foi uma encarnação do Mestre Kuthumi. Nós também podemos pensar em Jesus. O raio de Jesus é rubi dourado, mas ele tem o dourado. Então sente agora essa luz dourada também do alto da fonte, chegando até você, e em volta da camada rosa, depois tem a azul, começa a se formar na vertical esse casulo de luz dourada, na horizontal, na diagonal e do outro lado. Sente agora a luz dourada, a presença da sabedoria, e sente essa energia trabalhando em você agora. E expira dourado também. Permita que cada átomo, cada célula óssea, sanguínea, muscular, de todos os órgãos, tecidos, está sendo inundadas por essa luz dourada, o seu cabelo, as células capilares, regenerando aí, gente. Vamos voltar ao nosso cabelo à cor natural, deixa o dourado dissolver tudo, todo velho que foi tirando a força do nosso corpo, da nossa vida.
Permita essa luz dourada, esses raios são vivos, gente. Então simplesmente permita que esses raios, que esse raio dourado trabalhe você, nutra, regenerando a sua pele, regenerando todos os tecidos e liberando todo o radical livre do seu corpo, da sua pele, do seu ser. E agora, nós vamos convocar a chama violeta, o raio violeta. E agora, a partir da fonte, nós convocamos o bem-amado Saint Germain, que traga agora para nós a chama violeta, que desce do alto e começa a criar esse casulo em volta de nós, violeta, na vertical, na horizontal, diagonal de um lado e de outro. E sinta agora a potência da chama da liberdade. E é essa chama da liberdade que nós vamos utilizar da partir de agora, em toda essa preparação para esses ritos de passagem que nós vamos viver. A chama violeta é a chama da transmutação. Então, inspira violeta e convoca essa chama inteligente, é viva. Convoca a ela que transmute em cada célula, em cada átomo, tudo o que não seja vida. Permita, se você está vivenciando algo no seu corpo, na sua vida, que precisa de transmutação, convoca agora a chama violeta, entrando em cada célula, em cada átomo, em tudo que você é, em todos os seus corpos, presentes e futuros, e liberando todo o vínculo negativo com o passado, sentindo a chama violeta trabalhando agora. E observa todas as movimentações que estão acontecendo no corpo, gente. É a movimentação da energia dissolvendo tudo que seja diferente dela mesma, dessa luz radiante. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. E agora, tomando consciência no seu corpo, de onde você está sentindo qualquer desconforto, convoca a chama violeta para ir nesse lugar. O que está acontecendo é que nós estamos colocando para fora muito, o que a gente chama, de energias que podem estar paralisando a nossa vida. São elas energias de ressentimentos, de iras, de remorsos, culpas, medos. Então permita agora entregar tudo isso, para que a chama violeta possa transmutar. E agora, permita que venha à sua mente algum momento que foi como um rito de passagem para você, de forma positiva. Algo que você demarcou, talvez o aniversário, né, gente? Quando a gente comemora um aniversário, isso também é um rito de passagem. Então, lembra de algo que foi um marco para você, que te trouxe muita alegria, às vezes, um aniversário surpresa, ou o seu casamento.
Eu, por exemplo, me lembro, né, que o meu aniversário de 15 anos, né, como eu disse, eu não tive essa festa de debutante, mas eu tive uma festa surpresa de meus amigos, assim, que foi algo que marcou muito a minha vida, assim. Então, dá esse tempinho só para você deixar vir uma lembrança boa. Permita que ela venha à tona e deixa que a chama violeta possa libertar, se você de alguma forma sente qualquer desconforto, convoca a chama violeta para entrar nesse espaço e transmutar o que quer que esteja impedindo você de se saber um ser de escolha, de se saber a potência que você é, que você co-cria, sobrecria, junto com toda a natureza, com todos os seres, com todo o universo. E sente essa energia que te vem desse momento encher o seu coração. O que foi importante aí para você? E se permita agora imprimir no seu campo esse desejo bom de suporte, de apoio, que você possa criar, né, esse suporte para você, que você possa marcar os seus aniversários com alegria, criar um pouco mais de harmonia, que isso é possível sempre. Então, novamente, vá tomando consciência do seu corpo. E voltando a sua atenção de novo para fora, permitindo que essa energia do que foi trabalhado hoje possa ficar impregnado de que nós podemos escolher sempre nessas transições de todo tipo de idade, de espaços, de locais, todas as mudanças podem acontecer de forma segura, que a gente possa eleger isso na nossa vida. Então, devagarzinho, vai voltando a sua atenção para fora e abrindo seus olhos quando estiver pronto. É isso então, gente. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Gratidão todo mundo, gratidão, vocês estão sempre aqui comigo. É isso, um lindo final de semana, uma boa noite, que Deus abençoe todos nós, né? E a gente segue juntos aí. Beijo, gratidão, gente. Gratidão mesmo.